Terça-feira passada, a gente precisou improvisar para ajudar lá o Tulinho. O Tulinho estava num momento difícil. Mas deu certo, né? Foi bom. Quem participou foi bom. E essa semana agora, se Deus quiser, o Tulinho vai estar bem, a gente vai estar legal. Vamos lá, amados. Isaías 42, versículo 3 apenas. Versículo 3 apenas. Não quebrará não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. O tema da mensagem que a gente vai compartilhar hoje é vida desperdiçada. Eu queria convidar você a fazer uma oração comigo. Eu sei que você está em casa, mas não precisa ser uma reunião sem a presença de Deus. Não pode ser uma reunião sem a presença de Deus. Nós dependemos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Então, eu queria pedir a você que orasse agora comigo, pedindo ao Espírito Santo que fale com você, de maneira que com os ouvidos você escute a minha voz, mas no seu coração você receba uma revelação da palavra. Que o Senhor ministre ao seu coração. Peça isso a Deus. De forma que você esqueça do que eu preguei daqui a pouco, é muito comum. Você esqueça do texto, mas a revelação que você vai receber seja para você um azimuth, um norte, uma direção para a sua vida. Bora orar? Ora comigo aí. Pai de amor, obrigado por esse tempo. Obrigado por esses irmãos aqui conosco, através do Zoom, pelos irmãos através do Instagram, e obrigado pela oportunidade que o Senhor dá para a gente de nos debruçarmos sobre a sua palavra. Sim, Senhor, a sua palavra e não a minha. Obrigado porque o nosso propósito não é ouvir Alexandre, não é ouvir a percepção teológica do Alexandre, não é ouvir a homilética empregada pelo Alexandre, a hermenêutica que o Alexandre utilize, a oratória do Alexandre. Nosso propósito nada tem a ver com Alexandre. Nós queremos estar ao redor do Senhor. E é o Senhor que nós queremos ouvir. Por isso, Senhor, eu me escondo à tua cruz e eu clamo pela tua misericórdia, que o Senhor esteja em cada família, em cada casa, alcançando cada pessoa com a tua graça e com a tua revelação. E apesar de mim, o Senhor esteja transmitindo e comunicando a tua palavra de maneira poderosa, de maneira viva, de maneira eficaz. Em nome de Jesus. Amém. Só um parêntese. Eu cada dia admiro mais o Senhor. Se eu pregar em cima de um versículo, que na minha Bíblia diz assim: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Parabéns. Boa sorte. Graça de Deus sobre a tua vida e sobre a minha, Tânia. Vamos lá. Vamos avançar. Esse texto e esse tema me enche o coração, como o Tulinho falou, de expectativa naquilo que Deus vai fazer. E vou dizer por quê. Por um motivo simples. Porque muitas vezes, não poucas, muitas vezes, eu estive em circunstâncias da minha vida semelhantes a essa a que o texto faz referência. O profeta está falando de Jesus. A exegese do texto, a percepção do texto, o profeta, como quase todo tempo no seu livro, ele faz uma referência a Cristo. E ele se refere à capacidade de Cristo de não desprezar aquele que está caído, de não desprezar o humilhado, de não desprezar aquele que se percebe improdutivo. Cana rachada, cana quebrada, pavio fumegante, fala de duas coisas. Fala de uma vida sem sentido e uma vida sem produtividade. Produtividade é algo muito importante na vida de qualquer pessoa. Produzir algo para os outros é muito importante. É o que dá sentido para a existência da gente. Uma mãe produz segurança para os seus filhos,
produz amor, afetividade aos filhos. Uma esposa produz sabedoria ao marido, produz companheirismo ao marido, produz aconchego. Eu gosto de dizer que a mulher produz poesia na vida do homem. É uma marca da mulher, né? Uma beleza da mulher. O homem produz segurança à sua esposa, direção à sua esposa, pastoreio, acolhimento pastoral. Um pastor produz à sua igreja uma referência do caminho de Cristo, o lugar de cada um no corpo de Cristo. O pastor põe em ordem a vida da igreja. Todos nós, como seres humanos, temos um valor na vida de alguém. E esse valor, ele é invariavelmente ligado àquilo que nós produzimos, àquilo que fazemos. Você produz coisas o tempo todo. Você é produtivo, producente. Você agrega valor à vida das pessoas. Isso tem um aspecto bom e isso tem um aspecto ruim. O aspecto bom, naturalmente, é que faz a gente se sentir valorizado, é bom produzir, é bom se sentir produtivo e relevante na vida dos outros. E é bom quando aquilo que a gente produz é reconhecido pelos outros. É muito valioso isso. O aspecto negativo disso é quando o amor está ligado à produtividade. Eu fico pensando assim, imagine você, quando você não for produtivo. Quando você não for produtivo para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Vou fazer diferente, vou pensar diferente. Quando o seu marido não for produtivo para você, sua esposa não for para você, seus amigos não produzirem aquilo que produzem hoje na sua vida. Não dá um pânico, uma sensação de medo? Pensar em não produzir? Não dá uma sensação de angústia pensar em e se eu não produzir? E se eu não te gerar, não agregar a você aquilo que eu agrego hoje? Quem eu sou sem aquilo que eu faço? Quem eu sou sem os meus valores? O pavio fumegante e a cana rachada fala de alguém que se encontrou nesse momento. Fala de alguém que se encontrou num momento de vida em que a sua produtividade está em xeque. Aquilo que eu mais produzo, a minha maior relevância na vida de alguém ficou em xeque. Uma circunstância da vida qualquer nos levou a compreender que nós já não estamos produzindo mais. A cana rachada é aquela cana que já foi moída. Você já tomou caldo de cana? Você gosta de caldo de cana? Eu adoro. Então, caldo de cana, você vê lá o cara passar a cana uma vez pela moenda. Aí tem gente que é meio mão de vaca, ele passa a segunda vez. Tem o cara que é aquela mão de samambaia, todo torcidinho, o cara quer levar até a última gota, ele passa a terceira vez, ele enrola, ele dobra a cana e passa de novo. Mas em algum momento ele percebe que já não há mais caldo naquela cana, então não há mais valor nela, ele joga de lado, ela é jogada fora. O pavio fumegante é porque o azeite combustível para que houvesse chama já acabou. E então ele fumega. O sentido do pavio não é fumegar. O sentido do pavio é produzir chama. Isaías se refere a uma lâmpada, na qual acabou o azeite. A lamparina, na qual... Lembra da parábola das 7 virgens? O azeite acabou, então ela fumega, não há mais chama. Para que serve uma lâmpada sem chama? Uma lâmpada sem luz não serve para nada. Bom, eu não sei quanto a você, mas eu já me vi em circunstâncias
que colocaram em xeque os meus principais valores para os outros. Eu já me vi em circunstâncias que me levaram a ter a experiência de perceber que aquilo que eu principalmente agregava a quem estivesse ao meu redor, não podia agregar mais. E o texto nos leva a refletir sobre isso. Talvez você esteja num momento assim, talvez não, mas talvez você esteja no caminho que leva a esse momento. E aí o motivo da nossa reflexão é esse. Porque o melhor a fazer não é quando estamos no momento desse, mas quando estamos no caminho que nos leva a desperdiçar a vida. E é daí o tema da nossa reflexão hoje. A gente não guarda os valores da vida, não conduz a vida de maneira diligente, de maneira correta, e vai deixando a vida ir perdendo o seu sentido. Lá na frente, em algum momento, você vai culminar na experiência da cana rachada, do pavio fumegante. Você vai culminar na experiência da vida desperdiçada. Eu me lembro da parábola de Jesus, do sujeito que foi amontoando tesouros para si, amontoando de um celeiro, o celeiro não foi suficiente, e aí ele construiu um celeiro ainda maior, e depois um outro ainda maior, e quando terminou de encher o terceiro grande, o Senhor diz, você é um tolo, isso tudo que você ajuntou vai servir para quê? Porque hoje é o dia em que a tua vida acaba. Então você passou a vida acumulando sem desfrutar. Acabou e você não vai desfrutar. Vale a pena pensar na maneira como você vive e o que você tem feito, dos valores que você tem, dos tesouros depositados na sua história. Eu acabo que estou fazendo uma introdução para a nossa live quarta-feira sobre mordomia cristã. O que é que você tem feito a cada dia? Como é que você tem cuidado dos valores que o Senhor depositou na sua existência, em você enquanto pessoa, em você enquanto ser? Porque você não passou a existir no dia em que você nasceu nessa terra. Você tem uma existência eterna. A Bíblia diz que o Senhor nos conhece antes da fundação do mundo. Ele já nos conhecia, já sabia quem éramos. Nós não somos subproduto de um relacionamento sexual. Nós não somos subproduto de um planejamento de um casal ou de um acidente qualquer. Todos nós, eu e você, somos resultado de um planejamento divino. Nós existimos porque Deus permitiu. Nós existimos porque Deus, mais do que permitiu, desejou. Nós existimos porque Deus planejou. E nesse plano de Deus, ele aglutinou valores, ele aglutinou méritos, ele aglutinou dons, ele aglutinou talentos. Para quê? Para que nossa existência tivesse sentido e valor. A maior desgraça do homem é fazer dessa vida algo sem valor. A maior desgraça do homem é parar ou seguir por um caminho que o vai fazer um dia reconhecer estar vivendo a experiência da cana rachada, do pavio fumegante. É trilhar a estrada da vida desperdiçada. E é esse o temor que a gente tem. Quando eu falo disso, é inevitável pensar em Davi, que tinha o paralelo na sua existência, e é por isso que eu queria que você pensasse nisso. Davi tinha, ao mesmo tempo, todos os planos de Deus que hoje nós, eu e você, que lemos os livros dos reis, os livros de 1º e 2º Samuel, que conta a história de Davi, a gente percebe os planos de Deus, os salmos, né? A gente percebe os planos de Deus na vida de Davi e a maneira incrível e brilhante como Deus planejou Davi, sonhou acerca de Davi e conduziu a vida de Davi. Mas Davi não leu os livros sobre a sua vida. Davi não leu 1º e 2º
Samuel, Davi não leu os livros dos reis. Davi sequer teve a oportunidade de perceber os valores de seus salmos. É claro que ele viu alguns, mas não creio que todos. E também não creio que percebeu a intensidade desses salmos. Davi, diferente de nós, ele não sabia, não entendia o fim da sua vida. Ele simplesmente ia vivendo. Mas havia para Davi um planejamento de excelência, mas também um planejamento de desperdício de todas aquelas atribuições, de todos aqueles talentos, de todo aquele coração puro. Olhando para Davi, a gente percebe duas possibilidades. A gente percebe a vida desperdiçada que foi planejada para ele. E tinha duas coisas que Satanás insistentemente conduzia na vida de Davi para fazer da vida de Davi a vida desperdiçada de alguém. Que coisas são essas? A primeira delas são as experiências emocionais traumáticas. Os dissabores emocionais que Davi enfrentou. Eu já falei isso pregando, os irmãos sabem disso. Davi foi um homem que viveu a dor do desprezo latente da sua existência. Davi viveu o trauma de ser alguém não desejado, de ser alguém não querido. Se você tentar ler a vida de Davi, com muita frequência você vai perceber rejeição. Davi foi um sujeito rejeitado desde sua infância. O tempo todo. Quando Samuel vai à casa de Jessé, ele manda Jessé preparar uma festa e reunir toda a família para recebê-lo. Receber o sumo sacerdote era um privilégio, receber o sumo sacerdote era um grande evento, e Jessé estava tendo o privilégio de recebê-lo e deveria reunir todos os seus filhos. Bom, você conhece a história, os filhos todos estavam lá, mas Davi não estava. Davi não foi chamado como filho. Você acha que Jessé não tinha empregados? Mas Davi não estava. Davi era o sujeito preterido. Davi era o sujeito não querido. Bom, ele recebe a tal da unção como rei, mais tarde vai levar pão para os seus irmãos no meio da guerra, e você se lembra do que acontece o tempo inteiro quando Davi chega no campo de batalha? Ele não foi celebrado. A chegada de Davi no campo de batalha não foi celebrada, não foi comemorada, não trouxe alegria. Os irmãos disseram para Davi: o que você está fazendo aqui, garoto? Quando Davi age como um profeta, ostentando a vontade de Deus de prevalecer contra aquele que ofendia a nação de Israel, Golias, você lembra o que mais escutou? Quem é você? Preterido, desprezado, rejeitado. Ele vai a Saul e Saul faz o quê? Saul rejeita, diz: você não consegue. Mas ele é tão insistente que ele vai a Golias, e Golias faz o quê? Golias o rejeita, o ofende, o humilha. Golias se ofende porque era Davi pequeno demais para enfrentá-lo. Bom, ele ganha, ele vence Golias. E ele vai para casa, vai morar no palácio. E ele se casa com a filha do rei. Ora, agora acabou, né? Agora ele finalmente deveria ser honrado, mas não. A Bíblia diz que Saul o despreza em seu coração e o persegue e o rejeita insistentemente. Mais tarde, brilhante rei, trazendo a arca para Jerusalém, dança no meio do povo, e a Bíblia diz que Mical, sua esposa, o despreza em seu coração. Davi era um homem tão acostumado a ser desprezado que quando ele se cerca de amigos, quando ele se cerca de guerreiros, quem ele escolhe? A Bíblia diz que ele vai para uma caverna e os amigos dele era a corja de Israel. Talvez isso desse a Davi a sensação de que por eles não fosse desprezado. Essa pessoa, uma pessoa marcada por uma experiência de tanto desprezo, é uma pessoa conduzida para ser infrutífero, a infelicidade,
para ser solitário, assustado, inseguro, medroso. Uma vida desperdiçada pelos traumas emocionais. Essa era a construção maligna na vida de Davi. Eu me lembro também do outro plano que falei, foram os pecados. E se houve uma coisa que se há alguém conhecido por seus pecados, esse é Davi, não é? Adúltero, e homicida, e traidor, e mau caráter. Ele não só adulterou, mas ele manda matar um amigo fiel por causa do seu adultério. Existem outros relatos de pecados além desses. O mais famoso é o adultério de Betseba. E essa era, sem dúvida, o desejo de construir uma marca. Duas coisas conduzem a tua vida ao desperdício. Uma são os traumas emocionais. Você é subproduto de uma construção emocional. E a maior parte, se não todas, das reações que você tem ante a vida são o resultado, resposta de experiências traumáticas que você viveu. Eu não sou psicólogo, eu não quero entrar pelo campo da psicologia, certamente seria muito raso e equivocado se quisesse fazer isso. Mas eu quero entrar pelo ramo que o Senhor me mandou fazer, que é da espiritualidade. O ser espiritual, ele tem uma alma. Nós somos um espírito que possui uma alma. Logo, as experiências almáticas, emocionais, influenciam esse ser, de alguma maneira. Não adianta querer negar, mas existem doenças, existem manchas psicossomáticas cravadas na alma da igreja, dos filhos de Deus, tal qual certamente também havia sobre Davi. E se você não perceber, e se você não reagir, e se você não desejar ter uma outra postura, o propósito de Satanás é eternizar tais feridas, de maneira que seja a sua vida uma cana rachada, um pavio fumegante. Alguém, por exemplo, que seja um eterno vir-a-ser. Sabe aquela pessoa que vai dar certo? Aquela pessoa que com 10 anos todo mundo olha para ele e para ela e diz, vai dar certo. Com 20 anos todo mundo olha para ele e para ela e diz, vai dar certo. Com 30 anos todo mundo olha para ele e para ela e diz, vai dar certo. Com 40 anos vai dar certo. Com 50 vai dar certo. E quando percebeu, ia dar certo. A vida passou e não deu. Não chegou à realização, à plenitude de vida, o propósito de Deus, o chamado de Deus, o desabrochar dos dons, dos talentos, do valor da vida, nunca chegou a acontecer. São as estratégias que Satanás tem, ora, por causa das experiências emocionais limitadoras, ora, por causa de marcas de pecados que tentam travar, que tentam impedir você, tanto quanto foi com Davi, a quem Deus restaurou. E por que é que você acha que está declarado sobre toda Israel, em Salmos, para que fosse cantado da parte de Deus, a expressão achei a Davi, homem segundo o meu coração? Para que Deus fez questão de deixar isso marcado? Para que todos soubessem que, a despeito do homem frágil, da estrutura emocional frágil, a despeito do pecador miserável, houve naquela vida uma restauração, uma reconstrução. Me lembro de Pedro, que depois de negar Jesus, depois de não conseguir o avançar, Jesus foi lá se encontrar com ele na praia para restaurá-lo. Porque precisava dizer a Pedro que ele podia, que ele devia pastorear as ovelhas de Jesus. Olha, querido, eu quero falar para você do que seja a experiência da cana rachada e do pavio fumegante. Calma. A cana rachada e o pavio fumegante não são em si projetos malignos ou um tempo de falência da vida. Talvez não. Talvez seja
a experiência da cana rachada, do pavio fumegante, o melhor momento da vida de alguém. Eu disse a você que passei por alguns momentos assim, em que me senti assim. Quero dizer a você que seja a experiência da frustração consigo mesmo, de olhar para si e não perceber em si valor, olhar para si e não perceber em si riqueza, olhar para si e não perceber em si produtividade, talvez seja o melhor momento da sua vida. E por que eu digo isso? Satanás certamente não é aquele que produz a cana rachada ou o pavio fumegante. Não. O texto do profeta Isaías, falando de Jesus, diz assim: não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio fumegante. Sabe o que isso quer dizer? É que Deus tem algo a ver com a experiência que levou o caniço a se rachar. Deus tem algo a ver com a experiência que levou o pavio a ficar fumegante, já sem chama, já sem valor, já sem produtividade. Não estou dizendo que ele seja o agente de tal processo, mas certamente ele desfruta de tal processo. Porque o propósito de Satanás não é ter a cana rachada. O propósito de Satanás é ter o caniço quebrado, aquela cana jogada fora. O propósito de Satanás não é ver o pavio fumegante. O propósito de Satanás é ter o pavio jogado no lixo, apagado. Enquanto que o propósito de Deus é não quebrar. O propósito de Deus é devolver chama. O propósito de Deus é devolver valor. Como diz o Salmo, ao cheiro das águas brotará a possibilidade da ressurreição, da vida nova que o Evangelho dá. E não apenas aquele que conhece a Cristo, mas aquele que reconhece Cristo tantas vezes quantas forem necessárias. O que eu estou querendo dizer é que quando a cana racha, quando o pavio fumega, quando acaba o valor da vida, é que talvez você tenha a oportunidade de se encontrar consigo mesmo e de se encontrar de uma maneira verdadeira com o seu Cristo, com o teu Senhor. Porque enquanto você reconhece valor em si, enquanto a soberba da vida, enquanto a altivez da riqueza, dos diplomas, da eficácia do que você faz, enquanto o homem está dando certo, ele é daquele grupo que confia na força do seu braço, que confia na sua eficácia, que confia naquilo que faz. Mas o dia que ele se frustra consigo, o dia que não há vitória, não há bandeira de vitória, não há um troféu para ostentar, o dia que a gente tem vergonha do caminho da gente, o dia em que a gente não produz nada, um dia em que a gente é humilhado, em que você é pior do que a mosca que pousou lá naquele negócio do cavalo do bandido, no dia que ninguém quer sair na foto contigo, no dia em que ninguém bate nas tuas costas e diz parabéns, no dia em que você não é admirado pelo carrão que você tem, pelo perfume caro que você usa, pela etiqueta da roupa que você está ostentando, o dia que todas as coisas ao seu redor perdem o valor e você se encontra com a realidade de que você não é nada além de uma cana rachada e de um pavio fumegante. É nesse dia que pode acontecer o milagre de ser colocado um tesouro dentro de um vaso de barro. E aí a riqueza ser verdadeira, não falsa. Porque a riqueza fundamentada na força do teu braço é falsa. O seu tesouro, quando é um tesouro baseado em você, onde a base do seu tesouro é a tua soberba, é a tua arrogância, é falso. E todos os dissabores que esse tesouro te der, é a bênção de Deus para te resgatar. Tem muita gente achando que a circunstância de humilhação vem de Satanás. Mas eu quero dizer que não.
Satanás não quer te ver humilhado. Satanás quer te ver soberbo, nariz em pé, autoconfiante, arrogante, achando que tudo você conseguiu resolver, que você consegue, que teu braço consegue. Deus é que quer te ver humilhado. Enquanto Satanás quer apagar o pavio, Deus quer ver o pavio fumegando, dependendo dele, precisando dele, para que Deus possa depositar nele um tesouro novo, possa resgatar, possa fazer um homem novo. Me lembro de Jesus à beira da praia. O sujeito dentro do barco era uma cana rachada. O sujeito dentro do barco era um pavio fumegando. Era um Pedro que não tinha se convertido e teve que reconhecer que não havia conversão nele. Momentos antes, Jesus se encontrou com Pedro e Pedro disse: eu vou para a cruz contigo. Eu pego da espada, eu sou corajoso, eu sou valente, eu sou capaz, eu sou fiel, eu sou homem sério. Ninguém te ama como eu te amo. Assim era Pedro, confiando em si mesmo. O Pedro que se encontra com Jesus era uma cana rachada. O Pedro da praia era um pavio fumegante. Não existia nenhuma autoconfiança em Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes, decepcionou, traiu. E o pior é que todos souberam disso. Os seus amigos sabiam que ele era um covarde. Ele era um traidor. E o que Pedro fez foi pior do que o que Judas fez. Ele era pior que Judas. Traidor, miserável, incapaz. Não era forte como pensava, não era corajoso como pensava, não era fiel como pensava, não era amoroso como pensava. Era essa cana quebrada que Jesus precisava para trabalhar. Esse era o barro do olheiro. Era esse pavio fumegante que Jesus queria como pastor das suas ovelhas. Pedro, tu me amas, dizia Jesus ao pavio fumegante. Tu me ama, dizia Jesus à cana rachada. A experiência de uma vida desperdiçada, na verdade, se tornou a experiência do começo de uma vida sobre outros valores, sobre outros princípios. Em outras palavras, eu quero convidar você, chamar você a orar comigo, para que o Senhor faça de você uma cana rachada, a que Ele não quebra. Ele faça de você um pavio fumegante, a que Ele não apaga. Alguém que precisa dEle, alguém que não é capaz de sustentar sua casa, sua família sem Ele. Alguém que não é capaz de servir aos irmãos sem Ele. Alguém que não é capaz de pregar, de cantar, de louvar, de adorar. Alguém que não é sem Ele. Porque Ele é tudo em todos. Glória, pois, a Ele. Aleluia. Queria convidar você a orar comigo. Aí onde você está. Pode ser que haja soberba no seu coração te enganando, te conduzindo a uma experiência de vida desperdiçada. Pode ser que você seja aquela pessoa ainda enganada pelo seu próprio coração, confiando em si mesmo, confiando nos seus dons, confiando no seu talento, confiando nos seus valores. O Senhor, Ele quer dizer a você que a cana rachada Ele não quebra. O pavio fumegante Ele não apaga. Essa é a gente com quem Ele trabalha. Ora comigo, você que não se sente valioso. Ora comigo, você que não se sente capaz. Ora comigo, você que não se sente talentoso. Ora comigo, você que não se sente santo. Você que não se sente digno. Você que não se sente capaz. Porque é desses, como Davi, como Pedro,
como Alexandre, como Sérgio, como Toninho. É desses que o Senhor trabalha, é com esses. Essa é a matéria-prima do Senhor. Um monte de cana rachada, de pavio fumegante, que se não for a sua graça, a sua misericórdia, gente que não é capaz de dar um passo. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por quem o Senhor é. E obrigado por quem eu sou. Obrigado porque na minha insuficiência o Senhor é. Obrigado porque na minha incapacidade o Senhor é. Obrigado porque no meio dos meus pecados habita a tua santidade. Obrigado porque na minha miséria reside o teu tesouro. Obrigado porque na vida de quem não é, que o Senhor pode ser. Obrigado pelos pavios fumegantes que oram comigo agora. Obrigado pelas canas rachadas que oram comigo agora. Obrigado por essa gente indigna, gente que já se encontrou com a realidade, gente que já não é mais sofismadas pela mentira do sucesso, pela mentira da capacidade, mas é gente que já se encontrou com a sua incapacidade, com a sua improdutividade. Obrigado, Senhor, porque diferente do mundo, o Senhor não nos ama pelo que fazemos, pelas coisas boas que fazemos, mas o Senhor nos ama porque o Senhor é bom e nos acolhe a todos. E é no Senhor que reside todo dom perfeito, como diz Tiago, e toda boa dádiva. Obrigado, porque a igreja é o ambiente da tua glória, onde nós, todos os homens, somos apenas homem, pó, gente. E o Senhor é Senhor, santo, belo, tesouro nosso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Eu estou com a câmera